Chegamos ao fim de um dos reinados mais importantes do peso médio do UFC, a Era Adesanya. Esse reinado que teve de tudo, lutas polêmicas, controvérsias e até uma das comemorações mais bizarras que eu já vi no UFC. Mas o fato é que a Era Adesanya foi o segundo reinado mais expressivo da história do peso médio, atrás apenas, claro, do reinado do Anderson Silva, que durou 7 anos e 10 defesas de título, 11 se você contar aquela luta contra o Travis Luther, em que o americano não bateu peso, então oficialmente não contou como defesa de cinturão. E hoje eu quero fazer um vídeo diferente, um quadro novo, onde vamos relembrar como foram os grandes reinados de grandes campeões do UFC, como o lutador chegou lá, quais foram as defesas de cinturão e como que ele perdeu o título. Então é isso, sejam bem-vindos ao novo quadro do canal Grandes Campeões e para começar vamos falar dele, Israel Adesanya, o reinado de Israel Adesanya. E vamos começar falando do pré-reinado, como o Adesanya chegou na disputa pelo cinturão dos médios. O Stylebender entrou no UFC como a grande promessa da categoria, principalmente pelo seu extenso histórico no kickboxing. Ele fez 80 lutas no kickboxing profissional e venceu 75. O nigeriano estreou no UFC em 2018 e teve uma rápida ascensão rumo à elite da categoria, principalmente porque ele fez muitas lutas em um curtíssimo período de tempo. Só em 2018, Adesanya lutou 4 vezes, em um espaço de tempo de 9 meses. Ele estreou nocauteando Robbie Wilkinson, depois teve uma vitória por decisão contra Marvin Vettori, bailou contra o veterano Brad Tavares e finalmente fez a luta que colocou ele dentro da elite, contra Derrick Bronson em novembro de 2018. Essa foi uma das melhores apresentações de toda a carreira do Adesanya. Em apenas um round, ele aplicou 3 knockdowns e nocauteou o americano de forma espetacular, estabelecendo seu lugar no topo da categoria. Em apenas 9 meses de UFC, Adesanya já tinha 4 vitórias seguidas e já estava dentro do top 5 da elite da categoria. Já sua próxima luta foi em fevereiro de 2019 e foi uma eliminatória para a disputa pelo cinturão, e ela não poderia ter sido mais simbólica. Nessa eliminatória, Adesanya enfrentou ninguém menos do que o maior campeão da história do peso médio, Anderson Silva, que já estava no fim de sua carreira no MMA com 44 anos de idade. Ainda assim, Adesanya e Anderson travaram um verdadeiro duelo de xadrez humano, um combate de altíssimo nível de trocação disputado entre o velho rei e aquele que seria o futuro dono da categoria. Adesanya superou Anderson Silva por pontos e ganhou a chance de disputar o cinturão do UFC. O problema é que o então campeão Robert Whittaker tinha sofrido uma hérnia no abdômen e teria que passar uns meses fora de competição. Sendo assim, Adesanya foi escalado para disputar o cinturão interino contra Kelvin Gastelum, que estava no auge da carreira. E em uma batalha épica, digna de filmes do Rock, Adesanya sofreu como nunca, mas aplicou 4 knockdowns, quase nocauteou Gastelum e conquistou o cinturão interino na melhor luta de 2019. A unificação dos títulos contra o Whittaker viria no final do ano, no estádio da Marvel, na Austrália, com um público de 60 mil pessoas. A Adesanya teve uma atuação brilhante, aplicou 2 knockdowns e nocauteou o Whittaker, se tornando o novo campeão peso médio do UFC, o segundo africano a conquistar um cinturão. Pronto, em outubro de 2019, com esse nocaute contra o Robert Whittaker, a Era Adesanya oficialmente começou. E a primeira defesa de cinturão seria contra o Paulo Borrachinha, mas o brasileiro ficou um tempo fora porque sofreu uma lesão no bíceps. Para não ficar inativo, Adesanya desafiou a besta fera Yoel Romero, uma decisão que causou uma certa polêmica, porque apesar de ser top 5, o Romero vinha de derrota para o próprio Paulo Borrachinha. E a polêmica maior foi a luta em si, que foi considerada uma das piores lutas de 2020, talvez até a pior, pela falta de senso de urgência de Romero e pelo pragmatismo de Adesanya, que jogou de forma mais segura. O campeão venceu na pontuação dos juízes, mas foi duramente criticado por sua atuação. Já em setembro de 2020, Adesanya finalmente enfrentou Borrachinha e se redimiu com os fãs que criticaram sua última luta. O nigeriano teve uma performance brilhante e despachou o brasileiro facilmente no segundo round. E depois...
Após essa, que foi sua segunda defesa de cinturão, a Adesanya decidiu desafiar o campeão da categoria de cima e tentar um segundo cinturão. Ele então subiu para os meio pesados e desafiou o campeão de lá, Jan Blachowicz, em março de 2021. E a missão foi um fracasso. Blachowicz aproveitou sua força e mesclou as ações com trocação e grappling, vencendo a luta por pontos e rendendo a primeira derrota de Israel Adesanya no MMA. Apenas 3 meses após a sua primeira derrota no esporte, Adesanya voltou para o peso médio para defender seu cinturão pela terceira vez, em junho de 2021, em uma revanche contra Marvin Vettori. A luta em si foi meio morna, mas Adesanya conseguiu neutralizar completamente o jogo do italiano e dominou a luta por completo, vencendo todos os 5 rounds na visão dos 3 juízes e defendendo seu cinturão pela terceira vez. Na sequência, em fevereiro de 2022, outra revanche, dessa vez contra o ex-campeão da categoria, Robert Whittaker. Só que dessa vez o australiano entregou uma das lutas mais difíceis para o campeão, adotando uma postura similar à de Jan Blachowicz, mesclando as ações com trocação e várias tentativas de queda. Mas no fim das contas, Adesanya acabou vencendo novamente o Whittaker em uma decisão bem acirrada dos juízes. Muitos fãs, inclusive, não concordaram com a decisão e viram vitória do Whittaker. E com essa quarta defesa de cinturão, Israel Adesanya ultrapassou oficialmente Chris Weidman e se tornou o segundo maior campeão da história do peso médio no UFC. A quinta defesa de cinturão aconteceu em junho de 2022, contra o ex-peso pesado Jared Cannonier. E mais uma vez, Adesanya foi duramente criticado por entregar uma luta monótona, sem emoção e sem brilho. Muitos fãs, inclusive, deixaram a arena durante o quarto round da luta. Mas na pontuação dos juízes, a vitória de Adesanya era clara. Ele venceu basicamente todos os rounds e defendeu seu cinturão mais uma vez. E com essa vitória, Adesanya igualou o recorde de Anderson Silva para a maior sequência de vitórias da história do peso médio, 13 vitórias seguidas. Sim, eu sei que o Anderson tem uma sequência de 16 vitórias seguidas no UFC, mas 3 dessas lutas foram nos meio pesados. Ou seja, no peso médio, só no peso médio, a sequência do Anderson são 13 vitórias. Mesma coisa para Adesanya. O reinado de Israel Adesanya chegou ao fim em novembro de 2022, quando ele reencontrou seu antigo algoz do kickboxing, Alex Pereira, o Poatan, dessa vez em uma luta de MMA. E durante a maior parte da luta, Adesanya teve uma performance quase perfeita, até surpreendendo e utilizando muita luta agarrada. Mas no último round, depois de vencer 3 rounds dos 4 disputados, Adesanya foi surpreendido mais uma vez e nocauteado pelo brasileiro, perdendo seu cinturão após um reinado de 3 anos e 5 defesas de cinturão. No momento da gravação desse vídeo, uma semana depois do Adesanya ter perdido o cinturão dos médios, obviamente ele não chegou a disputar o cinturão de novo, até porque não teve tempo. Então eu quero saber agora de vocês. Vocês acham que o Adesanya pode recuperar o cinturão? Que ele pode se vingar do Poatan? Será que eu vou ter que fazer uma parte 2 desse vídeo? Um segundo reinado do Israel Adesanya? Bom, deixe aí sua opinião nos comentários para a gente debater um pouquinho depois do vídeo. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, pessoal, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.